Olá, amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 22 de maio de 2015, sexta-feira, fechando então mais uma semana de negócios. Vamos às movimentações do mercado, começando pelo gráfico diário do índice Bovespa. Ontem nós vimos o índice atingindo, na verdade, o índice já tinha atingido a zona de suporte, essa linha azul, né, no dia 20, quarta, mas não havia ainda oferecido o sinal de reversão. O pregão de ontem, quinta-feira, nos ofereceu um candle vazado. Tá? Ele não foi um candle muito significativo como reversão, mas podia cumprir esse papel. Né? Então, abrir espaço para um movimento de alta nos próximos pregões, se fosse acionado pela superação da máxima hoje. E isso aconteceu. Tá? Mas nós não tivemos um movimento de alta. Tá? Pelo contrário, o mercado passou a maior parte do pregão em queda e conseguiu fechar abaixo da mínima do pregão de quinta, tá? E com um volume mais significativo. Então, como mencionei no farol de ontem, se isso acontecesse, indicaria a continuidade do movimento de queda. O alvo desse movimento de queda não está bem claro. Tá? Eu vejo aqui próximo a média móvel de 200, por volta aqui dos 53.350, é um alvo bastante provável, junto com essas mínimas dessa consolidação que a gente teve na primeira quinzena de abril. Então essa faixa entre 53.650 e a média móvel de 253.300, mais ou menos, pode ser um alvo de curto prazo, não é um alvo distante, tá? Mas mais importante é entender que o mercado está desenvolvendo um movimento de queda e que esse movimento tende a continuar. Tá? A gente tem aqui uma barra branca única, tá? Ignorada. Então, sinalzinho de continuidade do movimento de queda. E vai ficando, então, mais claro, a partir de agora, o cenário realmente de tendência de baixo. Tá? Começa a ficar mais distante aquele cenário de congestão aqui, ou aquele cenário simétrico de alta, sinal de reversão e início do movimento de queda, que seria o cenário mais fácil para operar na ponta vendedora. A gente não teve um ponto muito claro para entrar na ponta vendedora aqui e nenhum ponto muito bom para entrar também na ponta compradora. Tá? Então, não é o momento de fazer posições muito pesadas, mas o viés que nós estamos vendo é de baixa, tá, para o mercado brasileiro. No intraday, reparem que, olhando aqui o gráfico intradiário do Ibovespa, né, a aspiração da máxima de ontem foi só no primeiro candle. E logo depois, quando começaram a sair os leilões, o mercado já afundou e continuou caindo o pregão inteiro. No mini índice, foi um dia até interessante. Nós tivemos uma abertura em gap de baixa contra o viés estabelecido no final do pregão de ontem. E o primeiro candle do dia já foi um candle de forte alta com bastante volume. Então até se enquadra aqui num cenário de fechamento de gap, setup de fechamento de gap pela superação da máxima, a gente tendo a favor do viés. Tá? Esse era um trade possível. E o mercado rapidamente fechou o gap. Foi lá buscar a linha d'água, mas não rompeu a linha d'água. Perda mínima, esse candle aí é um bom ponto para estopar. É a saída da operação. Alguém mais arrojado poderia buscar operações de venda. Tinha um risco significativo, né? Porque houve uma sinalização de possível início de perninha de alta no Ibovespa, mas quem ignorou isso e fez a operação na ponta vendedora se deu bem. O mercado a partir daí começou uma correção. E quando é essa correção, pessoal? Ela voltou tudo, desde a abertura. Percebe que aqui o mercado começou a entrar pressão compradora, né? Próximo desse suporte. Muita gente se posicionou aqui para um movimento de alta, o mercado começou esse movimento de alta e foi frustrado violentamente. Essa frustração foi o sinal de que provavelmente o mercado buscaria a mínima de ontem, e se viesse buscar a mínima de ontem, né, tinha boas chances de romper esse patamar. Tá? E quando rompeu, aqui
o mercado sinalizou um movimento de queda em busca da mínima aqui do contrato. Mas não, a gente teve um dia direcional, dava para operar, achar alguma brecha de entrada aqui, mas foi um dia mais técnico, mais difícil, não teve aqueles setups clássicos que a gente costuma operar. Aí a expectativa é de manutenção do movimento de queda para o pregão de segunda-feira. Já vou até dar uma agitadinha nas minhas linhas aqui. Beleza. Eu acredito, inclusive, que esse suporte aqui seja rompido. Mas ok. Mercado americano. O mercado americano vem desenvolvendo um processo de pullback aqui no índice Dow Jones. Não é nada preocupante, a princípio. Tá? No S&P 500 futuro, essa correção está se dando de forma mais lateral, tá? O que pode nos sinalizar novamente um novo ciclo de alta vai ser o rompimento dessa máxima aqui, o que indicaria então a finalização do processo de pullback com toda clareza. Te aguarda por isso. O dólar, que foi um grande destaque hoje, fez uma alta bem significativa de 1,77%. Reparem que houve o rompimento desta LTB e já um pequeno zigue-zague ascendente aqui no dólar. A gente teve um candle bem robusto e tudo indica a continuidade do movimento de alta para alcançar o topo de maio, não está distante, mas possivelmente romper essa região. E rompendo essa região, o dólar vai ficar bem altista, projetando o topo de março lá em 3.304. No intradiário, o dólar, vocês lembram, tinha aquela zona de resistência aqui em 3.053, ocorreu o rompimento dessa resistência, junto com o rompimento da LTB, certo? Eu particularmente não gosto de entrar em rompimentos no começo do pregão, o candle não era também tão bonito, então eu não achei um ponto muito fácil de entrada aqui, mas o dólar fluiu. O ponto de entrada que a gente realmente teve foi aqui, neste candle aqui. Aqui é uma entrada clássica, de rompimento de uma consolidação. Um detalhe, isso se deu muito próximo dessa resistência intermediária. Mas como eu expliquei na last live, essa é uma resistência intermediária, não é a resistência principal. E ela já fez o seu papel desenhando essa LTB. Uma vez que essa LTB foi rompida, esse ponto aqui já não é mais tão significativo. Ela faz parte dessa LTB. Agora, esse ponto aqui é significativo como resistência, porque é daqui que parte a LTB. É aqui que é o alvo que esse ciclo de alta tem. Tá? Então, podia causar, a princípio, um certo desconforto operar na compra tão próxima à resistência, mas deveria ignorar essa resistência e confiar nesse volume. Aí na força do dólar. Fez um forte movimento e deve continuar nessa movimentação altista na segunda-feira. Eu lembro vocês que, caso vocês tenham interesse de comprar, não aqui no mercado, né, nos contratos futuros, mas comprar moeda, seja em cartões, seja em moeda física, ou fazer qualquer tipo de remessa, a Leandro Stormer, ela hoje atua também como correspondente do Banco Confidence e a gente pode prestar esse serviço. Vocês podem entrar em contato, fazer uma cotação e pedir mais informações pelo e-mail câmbio@leandrostormer.com.br. E o juro, depois de ter estopado compras aqui, vem acelerando esse movimento de queda. Tá? Ainda está testando essa zona de LTA. Tá? Então ainda está dentro de um canal de alta, mas sinaliza um risco de romper esse canal e desenvolver um movimento corretivo em busca do fundo aqui de abril. Tá? Não estou vendo uma brecha de entrada muito clara, mas o que é claro para mim é que não deve mais procurar compra, não deve mais tentar se atuar em compra, na compra nesse gráfico por agora. Tá? Se houver uma reação no juro e esse conseguir romper claramente essa LTB, daí a gente pode pensar em compras novamente. Mas por enquanto o ideal é ficar de fora. Tá? Os
principais papéis, a Vale fez um movimento de alta, ainda está fraco esse movimento, mas pelo menos a gente já consegue ver uma movimentação altista. Ao longo do pregão de hoje, a Vale foi consolidando uma resistência aqui em 17,20. Agora, se for o caso da Vale subir, fica mais fácil avaliar isso pelo rompimento dessa estrutura no intradiário. Okay. Esse aqui é o gráfico da Vale 3. A Vale 3 está mais propenso ao movimento de queda do que a Vale 5. Tá? Mas o movimento de queda, a gente não deveria apostar nesse movimento de queda agora, somente se houver o rompimento da mínima dessa semana. Okay? Daí sim a Vale deve desandar no movimento baixista. Petrobras fez um candle de força vendedora, então está ainda dentro do script de rompimento, pullback, e agora espera-se continuidade do movimento de queda, se houver a perda mínima de hoje. PTR3 também. Se houver o rompimento da mínima dessa semana na Petrobras, o cenário vai ficar bem claro para um movimento de queda. A gente vai ter muito claramente um zigue-zague descendente se desenvolvendo, uma tendência de baixa, e daí a correção tende a ser longa. O setor siderurgia, Gerdau está estressando aqui o suporte. Tá? Se romper o suporte, o próximo patamar seria 8,65. A CSNA não está conseguindo subir. Eu apostaria na continuidade desse movimento de queda, mas não tem uma brecha para entrada aí. A Uzi Minas, mesma coisa, não está conseguindo mostrar força para subir, e minha expectativa é que o papel acelere para baixo, logo logo, em busca aqui dos 4,60. O setor bancário chamou atenção hoje, intensificou o movimento de queda. Bradesco já estava sinalizando que não estava muito bem posicionada, que estava rompendo suporte, e agora os preços estão indo buscar a faixa dos 28,60. Itaú, que tinha fechado bonito ontem, uma compra pela superação da máxima, não fez esse cenário. Abriu em gap de baixa e fechou próximo da mínima com bom volume, rompendo esse suporte em gap. Então eu apostaria numa queda em Itaú. O suporte principal de Itaú está um tanto distante, está lá em 32,50, não vai chegar lá em linha reta, mas acredito que o papel vai desenvolver um movimento de queda maior do que esse que a gente está vendo. O problema é que está um pouquinho esticado, talvez ocorra um pullback para depois o mercado realmente acelerar. E Banco do Brasil, quem dizia que era o papel mais propenso a se aproveitar de um cenário baixista, ele realmente se aproveitou, uma queda de 5,20%, agora atingindo o fundo de abril. Não há sinal de reversão ainda, mas a gente está numa zona de suporte. Aí já um tanto distantes aqui da média móvel de 21 períodos. Pode haver algum respiro a partir de segunda-feira. Se o papel prosseguir no movimento de queda, o próximo patamar de suporte, que seria um patamar intermediário, seria a faixa ali próxima a 22. No pregão de hoje não tem muita coisa chamando a atenção em termos de swing trade, mas eu posso comentar esses papéis. Cruz 3 tinha feito um rompimento dessa consolidação. Tá? Lembrando que Cruz 3 estava meio travada, ou está meio travada, por conta de uma oferta pública para comprar todos os papéis da companhia. Tá? Eu mencionei aqui no dia 30/4 que esse rompimento seria um rompimento bem interessante para compra se o papel não estivesse nesse processo, que tem que deixar ele mais travado. Tá? Então era mais por uma questão didática, que isso aqui sinalizava a compra, mas essa compra foi frustrada, isso aqui se tornou um rompimento falso, e agora a gente está vendo o mercado romper para o lado oposto, romper essa zona de suporte gap. Tá? Isso aqui é um sinal que eu considero forte. A perda da mínima de hoje da Cruz 3 pode detonar um movimento de queda importante. Isso aqui pode estar indicando que alguma coisa, essa oferta pública não está saindo como esperado, talvez ela venha a ser cancelada, alguma coisa assim. E daí toda aquela expectativa que se criou, todo mundo que entrou no papel com essa expectativa aqui, né, você vai se ver frustrado e o papel pode cair de forma violenta. Eu apostaria no papel vindo buscar a média móvel de 200. Cosan testa a média móvel de 21 períodos, faz um candle de definição preto, perda mínima possibilitaria
uma nova perna de baixa, com suporte intermediário em 26,50 e principal aqui em 25,60. Natura, a terceira vez que a gente fala de Natura. O candle de ontem já era um candle um pouquinho mais interessante para uma compra, não foi acionado e hoje faz um martelete que novamente deixa o cenário razoavelmente interessante para compra. Com o mercado do jeito que está, eu não me animo muito, mas no mínimo é um papel que a gente pode olhar pelo intraday para tentar buscar uma brecha, algum day trade. Tá? São Martinho, SMTO3, testou novamente esse patamar de suporte em 35,10, né, estressou esse patamar hoje no intraday e conseguiu fechar mostrando força, com martelete com bom volume, o volume que está se destacando. Então pode haver um movimento de alta pela superação da máxima, indo buscar aqui a média móvel de 21 períodos ou a média móvel de 200 junto com a 50, um pouco aqui acima. E TOTS, acho que esse é o sinal mais forte que eu vejo no pregão de hoje. A TOTS tinha uma consolidação que foi se formando ao longo do mês de maio, dentro de uma tendência de alta, e hoje essa consolidação é rompida com força, bastante volume, indica manutenção do movimento de alta em busca da resistência principal lá em 42,15. Me parece um sinal bem bom, mas eu continuaria a entrada pela superação da máxima. Em termos intradiários, Gerdau ofereceu uma boa venda por rompimento de linha d'água, enquanto que a CSNA3 gerou um bom trade de rompimento de linha d'água junto com barra elefante. O alvo 77 foi quase a mínima do dia. Esse acho que foi o trade mais fácil do dia. O setor bancário não deu bons trades, nem a Vale. A Petrobras deu. O rompimento desse primeiro movimento no candle das 11h30 gerou um sinal de venda tanto na PTR4 quanto na PTR3, que foi capaz de alcançar o alvo pela volatilidade. Cirela, a gente mencionou Cirela ontem, né? Um possível fundo reflexo, não era um ponto muito bom para operações de swing trade, mas podia dar um bom day trade, era um papel para ficar de olho. Gostaria de ver, não que eu esperava, gostaria de ver uma abertura em gap de baixa, seguido o rompimento da linha d'água para cima. Aconteceu o oposto, tá? Mas o oposto também era bom a favor do viés intradiário. Então a gente teve um bom rompimento de linha d'água em Cirela. STC3 é um papel que estava chamando a atenção nesse dia, com bom volume. A gente sabe que o setor de educação está bem ativo nos últimos pregões. E quem te via no começo do pregão era um primeiro movimento que poderia gerar uma compra muito boa de rompimento para cima, ou o rompimento da linha d'água gerando um bom trade de venda. E aconteceu o trade de venda, aqui meio-dia e meio rompeu a linha d'água, a gente teve um movimento de queda bem significativo, que se encerrou com uma barra elefante. Isso aqui é um exemplo de barra elefante de exaustão, ocorre depois de um longo movimento, né? É o tipo de barra elefante que se opera na sua direção. Tá? E realmente aqui o mercado foi para o lado oposto, mas foi um bom day trade de rompimento de linha d'água. Outros dois trades que ocorreram mais para o final do pregão, que a gente acompanhou, foi na TRPL. A TRPL ontem definiu para nós que isso aqui foi um rompimento falso, isso é muito ruim para o papel e abre espaço para uma queda até o fundo de março. O candle de ontem dava até para considerar um candle de ignição, que foi acionado no pregão de hoje, tá? Que é um sinal baixista. Mas isso não impede de a gente ter um day trade na ponta compradora. E a gente teve nesse rompimento de linha d'água aqui. Tá? Foi capaz de oferecer um gain. O único problema é que o volume não foi muito significativo no momento do rompimento da linha d'água. Né? E por fim, outro papel que a gente acompanhou, Pecar, que bateu numa zona importante de suporte, tinha a possibilidade de desenvolver um bom movimento de alta. Começou o pregão bem, podia romper um primeiro movimento para cima, começou a desconfigurar esse primeiro movimento, ficou trabalhando em cima da linha d'água, até que rompeu às 13h15, e esse foi um bom rompimento de linha d'água para operar, e foi capaz de alcançar também RP. Esses foram os trades que se destacaram em termos de intraday. Por hoje é só, desejo a todos vocês um ótimo final de semana, a gente se vê segunda-feira.